Série falando sobre o Espírito Santo, sua importância e obra em nossas vidas. Aunque eu esteja dando uma série, pero cada tema se entende em separado. Amém? Não é uma continuação, pero uma continuação que cada domingo você vai entender. Então, você vai entender tranquilo de o que vou ensinar hoje, aunque não tenha visto os outros temas que ensinei. Aleluia! Então, no domingo passado eu empecei falando sobre essa doble obra do Espírito Santo e hoje vou dar continuidade. Mostrei para vocês esse trabalhar, esta obra do Espírito dentro de nós outros e falei também que há uma obra e um trabalhar do Espírito sobre nós outros, né? Esse trabalhar, esta obra do Espírito dentro de nós outros, empieza com o novo nascimento. Então, a partir daquele momento que você foi a Cristo, que você confessou a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito de Deus vinha habitar. Aí começou. E aí ele começa a te conduzir a uma vida em santidade, em consagração a Deus. Por isso, queridos, que quando uno tem um encontro verdadeiro com o Senhor, ele começa a não ter mais prazer em certas coisas que fazia antes. Não é? Antes fazia isso, ou tinha uma maneira de falar, pero agora isso não sei como me apetece mais, né? Assim que habla espanhol, não sei. Assim? Tá correto? Então, você não tem mais prazer em fazer certas coisas, certas práticas que fazia antes. Por quê? Porque a natureza cambiou. Porque algo passou por dentro de ti. A vida de Deus vindo para ti. E Ele te empeça a levar por uma vida de consagração e de santidade. Esse é o trabalhar, digamos, dentro de nós outros. Pero há algo mais do Espírito que todo cristiano necessita. E é esse o tema de que vou trabalhar hoje. É esse Espírito quando vem sobre nós outros, com o bautismo em el Espírito Santo. E talvez você esteja pensando, que é isso, maestra? Esse negócio de bautismo em el Espírito Santo é o tema que vou falar hoje. Amém? Assim que você vai entender pela palavra o que é essa ação do Espírito quando vem sobre nós outros, que nos leva a esse bautismo. E tu vai entender também pela palavra que isso é para todos. Isso não é algo para um pastor, para um maestro, para um profeta, para um evangelista, não, queridos. É para todos. Todos os que creem e desejam. Amém? Amém. Você crê? Amém. Você deseja? Amém! Aleluia! Assim é. Então vamos começar hoje com esse tema, a obra do Espírito Santo sobre ele. El creyente. Amém? Essa doble obra, como eu falei. Vou fazer uma pequena revisão para que tu pueda entender melhor esse dentro e sobre. Amém? Um pouquinho de lo que falei domingo passado, para que não tenha dúvida sobre essa doble obra do Espírito. Então, quando um nasce de novo, está cumprindo aquilo que falei desde o início da série, lo que Jesus falou acá em Juan capítulo 14, que Jesus disse: e eu rogarei ao Padre e os dará outro consolador para que esteja. Amém? Então não é algo que vem e que sai, não. Ele vem para estar contigo donde esteja. E ele continuou: el Espírito de verdade, ao qual o mundo não pode receber. Amém? Então está claro que uma pessoa que não nasceu de novo não tem o Espírito Santo. Amém. Porque não o vê nem lhe conhece, pero vós outros lhe conheceis, porque mora com vós outros e estará em vós outros. Agora entenda que esse estará que Jesus falou acá futuro é porque o Espírito a um não havia sido dado. Amém? Pero a hora já é real. Amém? Eu sei que todos vocês que estão acá já nasceram de novo, assim que cada um de vocês já tem o Espírito habitando dentro de vocês. Amém? E aí, quando se trata desse bautismo do Espírito Santo, queridos, não se pode falar que é receber o Espírito, porque um já tem. Então, o bautismo é algo mais, é um revestimento, é algo que vem sobre.
Então não se pode dizer que ser bautizado em el Espírito Santo é receber o Espírito Santo. Não, porque já tem o Espírito. Então, acá no livro de Hechos, em capítulo 1, versículo 5, vou ler mais do que está acá, vou ler versículo 5 ao versículo 8. Jesus deixa muito claro o que é esse batismo no Espírito Santo. Ele diz acá, porque Juan, versículo 5, certamente bautizou com água, mas vós outros sereis bautizados com o Espírito. Então Jesus já está falando acá sobre uma ação ou uma obra do Espírito Santo dentro de não muitos dias. Então, os que se haviam reunido lhe perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás o reino a Israel em este tempo? E lhes dijo, não os toca a vosotros saber os tempos e as sazones que o Padre puso em su sola potestade, pero recebereis poder quando haya venido sobre vosotros el Espírito Santo, e me sereis testigos em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e hasta lo último de la tierra. Então, os discípulos já haviam nascido de novo, já haviam recebido o Espírito Santo. Então Jesus estava falando de algo mais allá, amém? Algo que ia venir sobre eles. Isso é o bautismo em el Espírito Santo. Para que vocês entendam melhor esse novo nascimento, assim como acabamos de ler acá em Juan, né? A obra do Espírito Santo em el Novo Testamento é chamada de uma obra regeneradora, porque está restaurando algo, está tratando algo dentro de nós outros, amém? Traindo a vida de Deus, sacando a vieja natureza, amém? Então isso nos traz a base para ter o bautismo em el Espírito Santo, amém? E acá, como acabei de ler em Hechos, no capítulo 1, essa obra do Espírito Santo já é distinta, é chamada de revestimento de poder, amém? Algo, queridos, que seguramente nós outros necessitamos. Há mais, queridos, quando estamos vivendo tempos tão malos hoje em dia, verdade? Então necessitamos estar revestidos com este poder de Deus. Então, queridos, aqui podemos ver claramente que são obras distintas, amém? É o mesmo Espírito que está obrando, mas são coisas distintas. É uma obra regeneradora, outro é um revestimento de poder. Aleluia! Então, o bautismo em el Espírito Santo é uma operação del Espírito, não é de tu carne, amém? Não é algo natural, é algo sobrenatural, porque é do Espírito Santo, separada e distinta de sua obra regeneradora, que é o novo nascimento. Então é algo separado e distinto. Queridos, pode suceder que uma pessoa aceita Jesus hoje, nasceu de novo e ao tiro ser bautizado. Não há problema, pero há que nascer de novo antes. Não há como uma pessoa ser bautizada em el Espírito Santo se não nasceu de novo, porque para nascer de novo ou para ser bautizado tem que ter o Espírito dentro. Amém? Porque é separado e distinto. Há um que pode ser no mesmo dia, no mesmo momento. Amém? Entendido isso? Diga comigo, é uma obra do Espírito Santo. Então, o bautismo em el Espírito Santo é uma experiência posterior à regeneração. Aunque, como falei, pode que seja em el mesmo dia. Para que vocês possam entender e não ter confusão quando a Bíblia está falando sobre o novo nascimento ou bautismo em Espírito Santo, porque há expressões na Bíblia que não estão, às vezes, com muita claridade. Por exemplo, há alguns textos na Bíblia que não está escrito bautismo em el Espírito Santo, pero está falando sobre bautismo. Como vou entender, como vou saber se é o bautismo, se é o novo nascimento, que ação é do Espírito Santo? Presta atenção. Quando tu esteja lendo a Bíblia para saber se trata do novo nascimento, tu vai encontrar estas expressões aqui. Recebi a Cristo. Aunque não esteja escrito novo nascimento, mas se está escrito recebi a Cristo, tu entende que está falando sobre o novo nascimento. Amém? Amém. Outra expressão, recebi vida eterna. Também é uma expressão que está se referindo ao novo nascimento. Outra expressão,
recebi a remissão de los pecados. E todos acá eu pus uma referência para que tu pueda entender. Então, são expressões que quando tu está lendo, por exemplo, aqui, o Evangelho, as cartas, o livro de Hechos, tu vai encontrar essas expressões em outras partes da Bíblia. Pus só essas 3 acá, só para que tu pueda entender, que está falando sobre esse novo nascimento. Agora, para saber quando é o bautismo em el Espírito Santo, tu vai encontrar referências assim: recebi poder. Jesus falou isso. Então, se eu encontro essa expressão, recebi poder, eu já entendo. Não é novo nascimento, é bautismo em el Espírito Santo. Amém? Acá, a referência de Hechos. Também, recebi o Espírito Santo. Aí, essa é uma expressão que às vezes confunde as pessoas. Porque o recebi o Espírito Santo é no novo nascimento. Pero tu vai encontrar essa expressão dentro do contexto do bautismo em el Espírito Santo. Pero se referindo ao bautismo e não ao nascer de novo. Ser lleno del Espírito Santo. É outra expressão também que está na Bíblia, que se refere ao bautismo em el Espírito Santo. Recebi el dom del Espírito. Amém? Então, tu vê que muitos acá são em el livro de Hechos, acá em Efésios, e também veni sobre. São acá 5 expressões que tu vai encontrar quando estiver lendo a Bíblia, que se refere ao bautismo em el Espírito Santo. Amém? Para que pueda te ajudar a discernir e entender. Então, todos esses términos se utilizam com relação à mesma experiência, no caso acá, o bautismo em el Espírito Santo, que é uma obra, ou uma ação, ou um trabalhar separado e distinto do novo nascimento. Amém, queridos? Isso é bem importante, porque às vezes quando um não tem muito conhecimento da palavra que está lendo os evangelhos, o livro de Hechos, ou as cartas do apóstolo Pablo, vê essas expressões e às vezes não, de que está falando acá, amém? Sabe, queridos, a regra número 1 de interpretação da Bíblia é, um versículo se interpreta por el contexto. Às vezes uma pessoa quer sacar um versículo, mira o que está escrito acá, pero vamos ler o contexto, de que está falando, amém? E aí muitas coisas vão ser tão claritas dentro da Bíblia, pero a pessoa se fija em um solo versículo, não busca ler o contexto para entender de que se está falando. Então isso é bem importante. Então, o bautismo em el Espírito Santo é uma operação distinta do novo nascimento. Amém, queridos? Entendido isso? Isso é importante. Porque às vezes um pensa, queridos, que porque já tem o Espírito, já é bautizado no Espírito. Não é. Há algo que evidencia, há algo que identifica se tu foste bautizado ou não no Espírito Santo. E é algo que se necessita. Agora, queridos, é necessário que tu tenhas sede. Jesus disse, aquele que tem sede, venga a mim, será saciado. Como eu sempre hablo, se eu não tenho sede, eu não vou buscar algo para beber, verdade? Mas se eu tenho sede, eu vou buscar algo para beber. Assim é com as coisas espirituais, queridos. Eu necessito desejar, buscar. Eu recuerdo que quando eu fui bautizada em el Espírito Santo, vou mostrar cá para vocês que o bautismo no Espírito Santo se hace por la fé ou por imposição de manos. Eu desejava tanto receber que quando eu estava caminhando para a imposição de manos, eu fui bautizada em meio do caminho. Tanto desejo que havia em meu coração de receber o bautismo em el Espírito Santo. Então vamos aprofundizar um pouquinho mais. Aqui só foi para mostrar para vocês que são obras distintas, já? Então vamos seguir. Vamos entender sobre essa promessa do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Esta promessa, queridos, ela foi anunciada em el Antigo Testamento. Você vê que em muitos momentos Jesus estava na igreja ou para seus discípulos predicando ou anunciando coisas que já estavam escritas. Amém? Por exemplo, essa promessa do Espírito podemos ver acá no livro de Joel, em capítulo 12, versículo 28 e 29. Está escrito assim: e depois de isto, derramarei meu espírito como? Diga comigo, sobre. Amém? Sobre toda
carne. Então você já vê que aqui já está sendo referência a uma ação do bautismo em El Espírito Santo. Amém? Derramarei de meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão vossos filhos e vossas filhas, vossos ancianos sonharão sonhos, vossos jovens verão visões. E também sobre os siervos e sobre as siervas derramarei meu espírito em aqueles dias. Então era uma promessa, queridos, que foi cumprida por Jesus Cristo. Então ele deixa claro acá que é para todos. Amém? Amém? Todos aqueles que creem. Não é algo específico para uns e outros não. É importante entender isso. Amém? Amém? Então essa promessa acá em Joel foi feita mais ou menos aproximadamente 800 anos antes de Jesus vir à terra. Amém? Eu encontro muito interessante como Deus ele hace as coisas, porque Deus ele anuncia o fim desde o princípio. Ele já anunciou todas as coisas que iam suceder desde o princípio. Então não há nenhuma novidade. O que estamos falando acá não é nenhuma novidade. 800 anos antes de Jesus vir, e já há 2.000 anos, mais de 2.000 anos que Jesus veio à terra. Amém? É algo que Deus já estava anunciando. É necessário esse derramar de meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. É uma manifestação do Espírito que vem sobre nós outros. Agora vamos ver que Jesus ele confirmou essa promessa de Joel, que foi escrita por Joel. Já leímos acá esse texto de João 14 desde o início desta série, amém? Acabei de ler para vocês, Jesus falando sobre o Consolador, que ele estará sobre os outros, sobre vós outros. Então, vocês acá falando sobre essa promessa, né? Esse início, digamos assim, porque acá era o Espírito vindo para esse dentro de nós outros para regenerar, não é? Pero depois Jesus disse, ele virá sobre ustedes. Acá em João, em capítulo 16, versículo 7. Pero eu os digo a verdade, os convém que eu vaya, porque se eu não fuera, o Consolador não vendrá a vós outros, mas se eu fuera, lo enviarei. Amém? E aí também estou fazendo uma pequena revisão, já? Recuerda que eu mostrei para vocês quando foi o cumprimento dessa promessa, ou seja, a venida do Espírito Santo para habitar em los homens. Amém? Quando se cumpriu essa promessa de enviar o Espírito Santo, vemos que Jesus cumpriu essa promessa, como está escrito acá no Evangelho de João, em capítulo 20. Esse momento acá, Jesus já havia ido à cruz, já havia sido morto, já havia ressuscitado, e ele passou cerca de 40 dias acá em la terra, predicando, aparecendo a seus discípulos, e desses momentos, Jesus apareceu para eles, né? E acá está escrito, então Jesus lhe disse uma vez mais, amém? Como ele sempre fazia, la paz seja com vocês. Assim como o Padre me enviou, também eu los envio a vocês. E havendo dito isto, soprou e lhes disse, recebam. Aleluia! Aí começou, queridos, esse trabalhar. Aqui os discípulos nasceram de novo. Amém? O Espírito vinha habitar dentro de eles. Pero isso não era todo. Aleluia! Havia uma promessa de algo que era para vir sobre eles, sobre você, sobre minha vida, sobre nós outros. É para todos. Amém? Amém. É para todo aquele que já tem o Espírito dentro. É para todo aquele que deseja, que creia. Amém? Vai receber o plus do Espírito Santo. Então, acá Jesus cumpriu essa promessa de enviar o Espírito. Acá os discípulos nasceram de novo. Amém? Aleluia! Então, depois, isso se cumpriu, como já falei, depois da ressurreição de Jesus Cristo. Agora vamos a entender essa outra ação do Espírito, como vimos lá em Joel, que aí vai se referir a esse bautismo em El Espírito Santo.
Esse mesmo momento que eu acabei de ler para vocês em João, capítulo 20, está escrito acá também no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Esse mesmo momento que Jesus soprou sobre seus discípulos o Espírito Santo. Agora, Lucas habla algo mais do que Juan falou. E ele disse acá: agora vou a enviar-lhes lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Em este versículo, queridos, está falando sobre as duas ações do Espírito. Está falando sobre o Espírito dentro e sobre. O novo nascimento e o batismo do Espírito Santo. O trabalhar ou a obra do Espírito para a regeneração e a obra do Espírito para o revestimento de poder. Amém? Quando ele abre cá que vou enviar o Espírito para o novo nascimento. E quando ele habla revestidos de poder, recuerda que mostrei para vocês as expressões? Essa é uma de elas. Revestidos de poder. E eu já sei que está falando sobre bautismo em el Espírito Santo. Amém? Então, o que Jesus está falando acá, queridos? Mira, você já nasceu de novo. Você já tem o Espírito Santo habitando dentro de ti. Pero Jesus estava falando, não é suficiente. Você necessita de algo mais. Você necessita de um plus. Você necessita de um revestimento de poder para ser meu testemunho, para seguir adelante, para ser meu voluntário na terra. Amém? Amém? Então Jesus deixou muito claro acá. Você recebeu o Espírito? Sim. Você tem a salvação? Sim. Não é que se um não for bautizado em Espírito Santo, não tem a salvação ou não vai para o cielo. Se não for bautizado em Espírito Santo. Não é isso. Pero você vai deixar de usufruir do poder de Deus sobre sua vida. Porque Jesus acá foi muito claro. Pero ustedes não sigam adelante. Não hagam nada. Hasta que ustedes possam ser revestidos de poder. Amém? Sabe, queridos, se Jesus falou isso e mostrou que isso era necessário há mais de 2000 anos, não cambiou. Continua sendo necessário hoje. Amém? Um não pode predicar se não for bautizado? Pode. Um não pode evangelizar se não for bautizado? Sim, pode. Mas se tu eres bautizado, tu vai fazer isso, queridos, com uma intensidade muito maior, com um poder muito maior, com uma graça muito maior. Você entende? Porque é um revestimento de poder. Aleluia! É bem interessante esse texto. Então, Jesus deixa claro acá o revestimento. Quando vamos para o livro de Hechos, queridos, que também foi escrito por Lucas, acá está Jesus também falando, amém? Acá são palavras de Jesus. Então, ele está se referindo a esse mesmo momento acá, do batismo e do Espírito Santo. E ele disse, mientras estavam juntos, lhes mandou que não fueran de Jerusalém, sino que lhes dijo. Acá Lucas está falando desse momento acá, que sucedeu. Esperem a promessa del Padre, la qual ustedes oyeron de mim. Como sabem, Juan bautizou com água. Pero dentro de alguns dias, ustedes serão o quê? Bautizados com o Espírito. Pero quando venga como? Sobre. Por quê? Porque dentro já estava. Amém? Amém? Quando venha sobre ustedes o Espírito Santo, o que vai passar? Receberão poder. Então, queridos, o que significa isso? Se vocês já têm um Espírito habitando dentro, vocês têm uma medida, mas vocês não têm a plenitude. A plenitude vem com o bautismo e o Espírito Santo. Não há como um não ter a plenitude se não é bautizado em Espírito Santo. Tem o Espírito, sim. Tem salvação, sim. Mas não tem revestimento de poder. Não tem a plenitude do Espírito Santo. Cambia, queridos, muita coisa em nossa vida quando temos essa plenitude dentro de nós outros. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Deus. Tu entende? Aleluia. Aleluia. Deus. Aleluia. Vamos seguir. Então, aqui Jesus enfatizou a importância e necessidade do bautismo como uma condição básica para todos os filhos, capacitando para ser a obra. Necessitamos, queridos, desse revestimento de poder, dessa capacitação. Então, você vê que tanto acá em Lucas, ele põe a palavra poder,
como acá também, acá ele habla revestidos de poder, e acá eles hablam receberão poder. Vamos entender que poder é esse? Amém? Que significa receber poder? Amém? O que é que vai vir sobre mim? Maestra, eu tenho medo dessas coisas de receber poder. Querido, tu não vai receber algo do mundo, tu vai receber algo da parte de Deus, dado por Deus, é algo do Espírito de Deus. Tu teve medo quando foi receber o Espírito? Creio que não, verdade? Então, por que vai ter medo para receber um plus do Espírito Santo? Aleluia! Então, o que significa esse poder ou receber poder? Essa palavra poder, como vimos lá nos 2 textos, no grego dunamis, diga comigo dunamis. Aleluia! Significa uma força, uma habilidade, um poder em ação. É algo, queridos, que vem, que vai nos levar a uma ação. Aleluia! Não é somente uma força impersonal, não. É um poder em ação, uma força, uma habilidade. Por isso que como eu falei antes, pode predicar se não é bautizado? Pode. Pode evangelizar? Pode. Mas se é bautizado, vai ser distinto. Porque tem essa habilidade, essa força, essa capacitação dentro de si, que te leva a ser distinto na obra do Senhor. Amém? Então, esse poder significa receber um revestimento, uma habilidade, diga comigo, sobrenatural. Amém? Você não vai receber algo natural, é sobrenatural, que vem sobre nós outros, não só para nosso benefício, sino também para bendecer a outros. Então é algo que vai trazer uma doble função, digamos assim. Vai beneficiar tua vida e a vida de outras pessoas. Tu entende por que é necessário? Aleluia! Então Jesus mesmo definiu como revestimento de poder. Qual é o propósito principal? Há outros, amém? Pero, digamos, o principal propósito desse revestimento de poder. O propósito principal do batismo e do Espírito Santo é receber esse poder divino para dar testemunho de Cristo, ganhar a los perdidos a Ele e ensinar-lhes a observar todo o que Cristo ordena. Há muitos, inúmeros outros benefícios, mas digamos que a prioridade seria isso. Por isso que Jesus disse: recebereis poder e sereis meus testigos em Jerusalém, Samaria, Judeia, hasta los confines de la tierra. Amém? Então esse seria o propósito principal do batismo em el Espírito Santo. Amém? Então voltando acá para que vocês possam identificar melhor a diferença entre eles. Esse novo nascimento é a apresentação da vida e natureza de Deus a los pecadores. Como falei, a obra regeneradora. Enquanto que o batismo em el Espírito Santo é a apresentação do poder sobrenatural de Deus a seus filhos. Sabe, queridos, eu vou falar de mim mesma. Eu não entendo como uma pessoa que nasceu de novo, que é filho de Deus, pode rechazar ou não querer algo que é de Deus. Porque se for algo, uma costumbre de homem, ou algo de uma igreja, ou algo de uma denominação, pero não, queridos, eu estou mostrando na palavra. Isso não é algo de igreja, verbo de vida, não. Isso é algo de Deus, de sua palavra, é a vontade de Deus. Isso, em verdade, foi uma promessa feita por Deus há tantos e tantos anos, porque era a vontade de Deus. Sabe, queridos, Deus sabe o que é melhor para nós outros. Se Deus proporcionou algo para as nossas vidas, é porque Ele sabe que necessitamos disso. Amém? Amém. Aleluia! Animados? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então, essa é a diferença, digamos assim, entre esse novo nascimento e esse bautismo em el Espírito Santo. Agora, quando eu mostrei para vocês, quando foi cumprido a promessa de receber o Espírito para novo nascimento. E quando foi cumprido a promessa de o Espírito venir sobre. Amém? Vamos a ver isso? Né? Quando Jesus cumpriu essa promessa do bautismo em Espírito Santo, quem sabe? Nada?
Quem sabe? Em el Pentecostés. Aleluia. Aleluya. Acá en el día del Pentecostés foi justamente aquele dia que Jesus dijo: quedem-se em Jerusalém, hasta que do alto sejam revestidos de poder. Amém? Então, acá começou essa plenitude do Espírito, esse llenar, esse revestimento de poder. Então, acá em el livro de Hechos, não vou ler todo, pero a partir do versículo 4, podemos ver esse cumprimento desta promessa do bautismo, porque já vimos o cumprimento da promessa do Espírito vindo sobre. Mientras estavam juntos, lhes mandou que não se fueran de Jerusalém, sino que lhes dijo: esperem a promessa de meu Padre. Ustedes têm um Espírito, pero ustedes não têm a plenitude. Esperem, porque ustedes vão necessitar desta plenitude para fazer minha obra com intensidade. Como sabem, Juan bautizou com água, pero dentro de alguns dias, ustedes serão bautizados com o Espírito Santo. Pero quando venga sobre, amém? Ustedes, el Espírito Santo, receberão poder e serão mis testigos em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e hasta lo último de la tierra. Aleluia! Amém? Então, aquele Espírito que já estava habitando dentro, vendria sobre. Amém? Traindo uma capacitação, traindo algo que era necessário para a sua caminhada cristiana. Então, neste momento, queridos, eles viram como que línguas de fogo sendo repartidas. Eles estavam em uma habitação cerrada, orando. Havia persecução a los cristianos em aquela época, depois que Jesus ressuscitou, pero eles permaneceram unidos em oração. Amém? E um certo momento escutaram como um estrondo, pero nada saiu correndo. Não estava tendo um temblor, amém? Estava tendo algo sobrenatural. Quando tu entende, queridos, que é sobrenatural, quando tu entende que é da parte de Deus, tu não vai ter medo, amém? Tu vai querer se involucrar, tu vai querer estar aí, porque tu entende que és de Deus. Então, isso sucedeu em esse momento. Significa que eles tinham uma medida e eles receberam lá plenitude do Espírito sobre suas vidas, já? E para que vocês não tenham nenhuma dúvida sobre o batismo em Espírito Santo, ou para alguém que pueda estar pensando, né? Vamos aprofundar mais o que é esse batismo em Espírito Santo. Como eu já expliquei para vocês, esse batismo em Espírito Santo é esse revestimento de poder prometido por Jesus antes de ascender aos céus, para capacitar-nos a realizar a obra de Deus, a ser seus testigos por donde quiera que andemos, e nos dá a capacidade para ter uma vida cristiana exitosa. Sabe, queridos, não é solamente um revestimento de poder para ser testigo, pero é algo que te vem para te capacitar mais em tu dia a dia, uma sensibilidade do Espírito. Sabe, queridos, passou comigo domingo passado, quando estava voltando para casa, o Espírito falou comigo e eu negligenciei o que o Espírito estava falando comigo. Eu estava em El bus e me vindo um pensamento. Eu estava sentada em uma silla que muito apertada, assim, não havia, eu sou chica, mas não havia nem espaço em casa para mim, e as pernas estavam batendo assim na silla de lá frente, cheguei, estava dolendo, né? E vim um pensamento: se esse bus dá uma frenada assim, eu vou machucar minhas pernas. E, ai, que pensamento tonto! E desconsiderei. Não passou nada. Ele deu uma frenada, um carro entrou assim à frente do bus e ele frenou de vez e sucedeu o que o Espírito havia avisado. O Espírito habla, queridos. Sabe, o batismo em Espírito Santo vai te trazer uma sensibilidade para tu estás mais atento àquilo que o Espírito Santo está falando com nós outros. Amém? E temos que aprender a não desconsiderar. Às vezes parece algo absurdo mesmo. Eu pensei, não, isso deve ser coisa de minha mente. E não considerei aquilo que o Espírito. E quantos livramentos podemos ter em nossa vida. Amém? Por ter mais essa sensibilidade em nosso Espírito, de considerar o que Ele está falando. Então, ele vinha nesse revestimento de poder. É algo necessário
em nossas vidas. Amém? E agora vem a pergunta. Antes da pergunta. Então significa que o Espírito Santo desbordou dentro do crente, proporcionando-lhe dones sobrenaturais, qualificando-lhe para o serviço para o qual Deus lhe chamou. Amém? Então a manifestação também dos dones do Espírito vai vir também em uma plenitude, em uma intensidade sobrenatural sobre nossas vidas, quando temos esse revestimento de poder. Aleluia. Agora a pergunta que eu queria: quem pode receber o bautismo em el Espírito Santo? Sabe, queridos, muitas pessoas pensam: não me encontro lista, não estou preparada, não é tempo para receber. Queridos, não é correto esse tipo de pensamento. Porque aunque não esteja com uma vida lista, se pode arreglar isso assim. Amém? Uno pode orar, uno pode pedir perdão ao Senhor e estar listo delante do Senhor para receber todo o que Deus tem para nós outros. Amém? Então, lo importante e necessário é querer ou desejar. Amém? Então, para quem é o bautismo em el Espírito Santo? Amém? Toda pessoa que é nascido de novo está apta para receber o bautismo em el Espírito Santo. Amém? O que necessita? Ter nascido de novo. Pois suposto, alguém que não nasceu de novo não pode ser bautizado em el Espírito Santo. Mas se já nasceu de novo, está apta. Porque o bautismo em Espírito Santo é para todos aqueles que já han confessado a Jesus, que han nascido de novo. Amém? Mira o que está escrito acá. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, Jesus falando. Você pode ler do versículo 14 ao 18, está escrito: finalmente se apareceu a los 11 mesmo e lhes dijo: e estas señales acompanharão a quem? Aleluia! Não está sendo uma seleção, não está falando que é para os pastores, porque está à frente da igreja e que necessitam desse bautismo. Não, é para os que crerem. Amém? Em meu nome, o que? Expulsarão demônios, hablarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, serão sanados. Pero é interessante, queridos, que quando falamos desse versículo acá, muitas pessoas creem nessa parte acá de expulsar demônio, ou pode até crer na parte que imporão as mãos sobre os enfermos, serão sanados. Pero por que não crê que hablarão novas línguas? Amém? Está dentro de um mesmo contexto. Então, assim como é bíblico impor as mãos e serão sanados, também é bíblico que hablarão novas línguas. Parece que vem uma cegueira espiritual sobre as pessoas e elas fazem uma seleção dentro de um versículo. Amém? Jesus falou que isso acompanharão os que crerem. Os que crerem vai expulsar demônio, os que crerem vai impor as mãos e serão sanados, os que crerem hablarão novas línguas. Amém. Aleluia. Você crê? Amém. É para os que crerem. Aleluia. Amém? Há também em livro de Hechos, em capítulo 2, o mesmo capítulo que relatou o Pentecostés, nesse bautismo inicial, está escrito: porque para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para quem? Diga comigo, todos os que estão lejos. Estamos lejos ou não? Sim, queridos. Nos alcançou. Amém? Assim como nos alcançou aqui, alcança a todo filho de Deus, em toda a terra, em toda denominação, em toda igreja, basta que creiam. Amém? É para todos e vai alcançar a todos. Amém? Então isso deixa claro, queridos, que isso é para todos. Agora habla comigo, é para mim. Aleluia. Amém? Então, a promessa, queridos, é importante entender que é para esta dispensação. Você não vai encontrar em tua Bíblia, em el Antigo Testamento, em nenhum local, alguém falando em línguas. Porque é para esta dispensação. Não era para a antiga dispensação. Amém? Amém.
Aleluia! Ele foi dado depois que Jesus morreu e ressuscitou. Nem Jesus não está registrado que ele falava em línguas. É para esta dispensação. Estamos em la dispensação del Espírito. Amém? Por isso esse tema del mês, dispensação del Espírito. Amém? Iniciou em el Pentecostés, como falei acá. Acá eu confundo falar esse nome porque em português é Pentecostes. Pentecostes, aqui é Pentecostés. Pero, queridos, ele seguiu, não foi uma coisa de um momento. Se tu ler o livro de Hechos, você vai encontrar em vários momentos. Además que em las cartas, o apóstolo Pablo também habla sobre essa ação do Espírito. Por exemplo, acá, em capítulo 2, vou ler o versículo 38 e 39. Já é Pedro hablando e predicando depois del derramar del Espírito, amém? Del bautismo. Pedro lhes dijo: arrependíos e bautize-se cada um de vosotros em el nombre de Jesucristo para perdão de los pecados. E o quê? Presta atenção, acá nesse versículo, solamente nesse versículo, ele habla sobre as duas obras do Espírito. Esse arrependíos e bautize-se está falando desse momento inicial, amém? Dessa obra regeneradora do Espírito dentro de nós outros. E aí ele continua falando, e recebereis el dom. Esse dom também está falando desse bautismo em el Espírito Santo. E aí continuando, porque para vós outros, eis lá a promessa, para quem mais? Para meus filhos, para meus netos, amém? Para todos os que estão lejos, para quantos o Senhor, nosso Deus, lhe amare. Diga comigo, és para mim. Então vemos aqui, queridos, que nesse contexto acá de Hechos 2, quase 3.000 pessoas foram bautizadas em el Espírito Santo. Então isso não foi uma coisa para os apóstolos, para um grupo específico, amém? Foi para todos. Então, apesar de haver ocorrido acá em el Pentecostés, foi um momento posterior, amém? E foram bautizados em el Espírito Santo. Solamente para tu conhecimento, você lendo o livro de Hechos, você pode encontrar no capítulo 8, a predicação do evangelho em Samaria. Recorda de Samaria? Aquela mulher que estava em el poço com Jesus, amém? Que era um povo rechaçado, que eram considerados impuros. Ei, o evangelho alcançou eles. Amém. O bautismo em el Espírito Santo, queridos. Que tremendo! Eles foram alcançados pela palavra, eles nasceram de novo e eles foram bautizados. Samaria, os samaritanos, aquele povo que para os judeus eram impuros, não pode tocar. Sabe, se um samaritano se sentava cá nessa silha, um judeu não podia sentar, porque era considerado impuro. Você pode ver em Hechos 9, o próprio Saulo, Pablo, também foi bautizado. Em Hechos 10, Pedro, quando foi levado pelo Espírito à casa de Cornélio, amém? Eles foram llenos, bautizados por el Espírito Santo. Você pode ver em Hechos 19, Pablo também em Éfeso, queridos. Também na igreja de Éfeso, eles receberam a plenitude do Espírito Santo. Sabe, queridos, em el livro de Hechos, 11 capítulos falam sobre o bautismo em el Espírito Santo. Amém? Essa semana eu fui reler, né, por supuesto, o livro de Hechos. Eu li todo de uma só vez, em um dia, justo para buscar essas mais referências acerca do bautismo em el Espírito Santo. E é tremendo como tu vê essa ação. Sabe, queridos, o livro de Hechos, às vezes nós estamos lendo um livro assim e pensamos que tudo sucedeu assim, dentro de um ano. Foram 30 anos. Todos os eventos registrados em Hechos, cerca de 30 anos. Então, esses momentos que estou mostrando acá, não foi... Então, isso mostra o quê para nós outros? Que foi algo que seguiu. Amém? Que foi algo que seguiu sucedendo na igreja. E assim é para hoje. Amém? Amém? Aleluia! Estes momentos depois de Pentecostés evidencia que o bautismo em Espírito Santo foi um ato contínuo em la vida de los cristianos nascidos de novo. Aleluia.
Aleluya. Amén. Aleluya. Entonces, queridos, el bautismo en el Espíritu Santo, diga conmigo, es para esa dispensación. Es para hoy, es para mí. Comenzó en el día del Pentecostés y solo terminará cuando? ¿Por qué? ¿Por qué terminará el arrebatamiento? Porque terminou a dispensação do Espírito. Amém? Estamos vivendo em el tempo de la gracia. Esta é a dispensação do Espírito. E o Espírito vino habitar em quem? Em um templo? Não, em nós outros. Quando nós outros não estejamos mais acá, acabou a dispensação do Espírito. Acabou o bautismo em el Espírito Santo. Em el cielo, queridos, em novo reino com Deus, tu não vai necessitar de línguas. Amém? É para hoje, é para a hora que eu necessito. Amém? Amém. Aleluia. Agora vem a pergunta final. Como recebi o bautismo em el Espírito Santo? Amém? Que tenho que fazer? Ayunar por um mês? Aleluia. Que tenho que fazer? Amém? Que necessito para ser bautizado em el Espírito Santo? Amém? La condição número 1 para todos. Qual é? Haver recebido a Jesus Cristo. Por suposto, o Espírito dentro. Requisito número 1. Se um não tem o Espírito dentro, queridos, como pode ter o Espírito sobre? Então, é um espírito de engano. Amém? Se uma pessoa que não tem uma vida em Deus, que está em el mundo, nem sequer vai para a igreja e habla e fica dizendo que habla em línguas, tu pode desconfiar que isso não é do Espírito. Amém? Pelo árbol se conhece os frutos. Então, haver recebido a Jesus Cristo. Acá. Pedro predicando, depois do Pentecostés, ele disse: arrepentios e bautizem-se cada um de vós outros em nome de Jesus Cristo para perdão de los pecados e recebereis poder. Então, condição número 1. Amém? Haver se arrependido, haver nascido de novo. Outra condição: desejar. Por supuesto, se um não deseja, não pede, queridos, não vai ter. Amém? Aleluia. Desejar o revestimento de poder. Jesus disse acá em Lucas capítulo 11, versículo 9: e eu os digo, pedide e se os dará, buscade e hallareis, chamade e os abrirá, porque todo o que pede, recebe, queridos. El que busca, halla, e el que chama, se lhe abrirá. Que padre de vós outros, se seu filho lhe pede pão, lhe dará uma pedra? Não, pero eu tenho medo, e se não for algo de Deus? Querido, se tu está pedindo algo a tu padre, por que tu vai receber algo que é do demônio? Amém? Não há como, não há como. Pois se vós outros, sendo malos, sabeis dar buenas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Padre Celestial dará o Espírito a los que lo pidam. Amém. Aleluia. Amém. Agora, de onde vem esse engano, essa mentira? Del diabo, queridos, porque ele não quer que um tenha a plenitude do Espírito. Então ele traz esses pensamentos de medo, de temor, não isso, para te impedir de fluir em lo sobrenatural de Deus. Então, desejar e pedir. Terceira condição. Diga comigo, creer em el coração, de coração. Amém? Em Hechos, aqui no capítulo 2 também, a prédica de Pedro em el dia de Pentecostés, ele disse: ao ouvir isto, se compungiram de coração e disseram a Pedro e a los outros apóstolos: varones hermanos, que haremos? Então, eles viram o Espírito, um estrondo, de repente todos falando em uma língua, né? Na época era uma língua conhecida, e eles se quedaram atônitos, e a hora vinha um temor sobre eles. Que haremos? Então Pedro aproveitou e predicou e disse: arrependi-os, bautizem-se cada um de vós outros em nome de Jesus Cristo para perdão de los pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que estão lejos. E por fim, queridos, que tu necessita para ser bautizado, saber que és quem? Jesus que bautiza. Amém?
Isso é algo que viene. Aunque o pastor, outra pessoa podem poner as manos, queridos, eu não tenho poder para bautizar alguém. O bautismo é algo de Deus. É Ele que opera. Amém? Nós outros imponemos as manos, como a palavra ensina, como para cumprir a lei de contato e transmissão. Assim como é para a sanidade. Amém? Assim como não temos poder para sanar nada, também não temos poder para bautizar a nada. Amém? Só obedecemos. E é uma operação do Espírito. Aleluia. Lucas capítulo 3. Respondeu Juan dizendo a todos: eu, a la verdade, os bautizo com água, pero viene uno mais poderoso que eu, de quem não sou digno de desatar a correia de su calçado. Ele os bautizará em el Espírito Santo e fogo. Diga, é Ele. Amém, queridos? Amém. Que esteja consciente disto. Então, como receber o bautismo em el Espírito Santo? Podemos receber o bautismo no Espírito por imposição de manos ou crendo por la fé. Aunque não imponga as manos sobre ti, tu também pode receber o bautismo em el Espírito Santo. Amém? Acá em Hechos 19, por exemplo, podemos ver o momento que Pablo lhes impôs as manos sobre a cabeça, o Espírito Santo vindo sobre, amém? E começaram o quê? A falar em línguas. Então tu vê muitos momentos assim, Hechos, que os apóstolos imponiam as manos, o Espírito venia e eles hablavam. Pero também se recebe por la fé, acá em Gálatas 3:14. Para que em Cristo Jesus a bendição de Abraão alcançara aos não-judeus, a fim de que por la fé recebiéramos a promessa do Espírito. Amém? Como te falei, queridos, eu recebi antes que alguém puseram as manos sobre mim, aunque estava caminhando para lá a fila de imposição de manos, pero eu tinha tanto desejo, tanta sede de receber, que fui llena antes de que alguém pusera as manos sobre mim. Então entenda que é um dom. Dom significa presente, amém? Que já foi dado à igreja, amém? Deus já nos deu a seu Espírito, amém? E Ele deseja que cada um receba esse revestimento. Então, quando você é bautizado em el Espírito Santo, você vai se dar conta que pode vencer pruebas, tribulações, tentações, amém? Com uma força sobrenatural. Você vai passar por circunstâncias com uma força que é incrível. E as pessoas vão mirar para ti como? Tu está passando por tudo isso e tu sigue firme? E tu sigue reindo? Que passa em tua vida? Entende? Tu vai dar testemunho com a tua própria vida. É assim ou não? Amém? Então, você pode manejar as situações de maneira diferente. Porque tu tens a plenitude do Espírito dentro de ti. Há algo mais que te ajudará a passar por essas circunstâncias. Então, quando eres bautizado em Espírito Santo, esse poder que recebes te levará a um nível mais alto em Deus. Quem deseja isso? Amém. Aleluia! Se você não deseja, queridos, eu vou orar para que isso seja tratado dentro de ti. Porque um não tem que desejar mais de Deus. Amém? Amém. Um não pode se quedar, estou aqui, hasta que cheguei, está tudo bem. Não, queridos, eu quero mais de Deus. Se Deus tem mais para mim, eu quero mais de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Então te darás conta de que a relação com o Espírito Santo cambia. Porque se um não é bautizado, já tem o Espírito, já tem uma relação com o Espírito, mas vai ser mais intenso. Vai ser mais poderoso. Amém? Aleluia. E agora você pode estar pensando, maestra, como eu sei que fui bautizada ou que realmente estou bautizada em Espírito Santo? Não é? Para que não tenha dúvida, para que tu não fique questionando. E aí, eu não sei se eu fui bautizado ou não. Eu tenho dúvida. Não sei se realmente fui bautizado. Aí algo que vai identificar se você foi bautizado. Esse bautismo no Espírito Santo é algo que é evidente. Um não vai ter dúvida se foi bautizado ou não. Amém? Vamos a entender isso. Kenneth Hagin, ele disse: o Espírito Santo guia a cada cristiano que o conhece através do novo nascimento, lo mais
que ele pueda. Pero para aquellos que están llenos del Espíritu Santo, hablam em outras línguas, a direção do Espírito Santo estará disponível em uma medida muito maior. Aleluia. Assim é, queridos. Uno pode ter muitas coisas do Espírito que não se antes de ser bautizado, sim. Mas se uno é bautizado, queridos, vai ter um nível muito maior. Vai perceber coisas que antes você não percebia. Vai poder desfrutar de coisas muito mais intensas com Deus. Amém? Amém. Aleluia. Então vamos a essa evidência do bautismo em el Espírito Santo. Amém? Para responder essa pergunta, como ser que he sido bautizado em el Espírito Santo. Amém? Porque uno não pode, queridos, ter dúvida acerca das coisas de Deus. Uno tem que saber com segurança o que passou em sua vida. Será que fui? Será que não fui bautizado? Então entenda que o bautismo em el Espírito Santo é uma experiência definida. Amém? Amém. Lo que evidencia é hablar em línguas estranhas. Amém? Essa é a evidência. Amém? Essas línguas estranhas. Podemos ver, por exemplo, acá em Hechos, no capítulo 10. Mientras Pedro lhes hablava assim, el Espírito caiu sobre todos os que escutavam. Os judeus circuncidados que haviam acompanhado a Pedro estavam atônitos de que também os não judeus receberam o dom do Espírito Santo, pois los oíam hablar em línguas e magnificar a Deus. Então era algo visível, queridos. Eles sabiam, as pessoas viam. Amém? Era algo evidente. Também podemos ver acá em Hechos 19, Pablo quando estava em Éfeso. Quando Pablo lhes pôs as mãos sobre a cabeça, o Espírito vino sobre eles e começaram a falar. Aleluia. Amém? Aleluia. Então, que soma extra esse negócio de línguas estranhas. Amém? Não tem dúvida a respeito disso, esse negócio de falar em línguas estranhas. Queridos, é uma linguagem sobrenatural, amém? A mente não entende, nada não entende. Vou explicar um pouquinho mais a respeito disso. Em 1 Coríntios, isso acá eu estou falando dessa língua para edificação personal. Em 1 Coríntios 14, verso 2. Porque el que habla em línguas não habla a los hombres, sino a Deus, pois nada lhe entende, aunque por el Espírito habla mistérios. Amém? Essa é uma língua para edificação própria, personal, porque existe uma língua para edificação da igreja, com interpretação, é distinto, amém? Existe o falar em língua estranha, uma língua conhecida, como foi no dia do Pentecostés, eles estavam falando línguas conhecidas por outras pessoas, amém? Pero para eles não era conhecida, amém? Para eles era uma língua estranha. Então, é uma ação sobrenatural do Espírito Santo em la vida del creyente. Não é natural, queridos. Tu mente não entende. Sepa isso. Amém? É o Espírito Santo, por meio de tu Espírito, hablando com o Senhor. É também uma linguagem espiritual. El que habla em línguas, habla mistério. El Espírito del creyente habla com Deus em linguagem sobrenatural. Amém? Há uma necessidade disso em nossa vida. Aqui em 1 Coríntios, presta atenção, 14. Na verdade, todo esse capítulo 14, o apóstolo Pablo está falando desse hablar em línguas, está traindo um equilíbrio para a igreja, né? Porque a igreja estava desordenada, porque existe um hablar em línguas para edificação personal, para edificação da igreja com interpretação, pero havia um desequilíbrio na igreja, e acá no capítulo 14, Pablo está traindo o equilíbrio, e ele diz, porque se eu oro, quem ora? Não é o Espírito, verdade? É você que tem que orar. Amém? Se eu oro em língua estranha, eis meu Espírito que ora. Presta atenção, está com letra minúscula. Amém? É tu Espírito, é você que está orando.
Amém? Pero mi entendimento não se beneficia. Se eu estou orando em espanhol ou em português, queridos, meu entendimento é beneficiado. Porque eu entendo o que estou falando. Pero se estou orando em línguas, minha mente não entende. É sobrenatural. Então, ¿qué devo fazer? Pues orar com o Espírito, pero também com o entendimento. Cantar com o Espírito, pero também com o entendimento. Amém? Então, queridos, as línguas. Sim, a pergunta que eu isso, quem ora? Diga eu. Esse é um ponto, queridos, importante. Sabe por quê? Muitas pessoas que vão para o momento del bautismo em Espírito Santo, ficam esperando que o Espírito abra tua boca. E que, não, tu tem que abrir a boca. É você que ora. Agora, o que é sobrenatural? O que tu vai falar. Esse é o sobrenatural. Porque tu não entende. Amém? Mas se tu não abre a boca, não vai suceder. Tu tem que abrir a boca e falar. Não em espanhol. O sobrenatural vai ser o que lhe vai ser concedido a falar. Amém? Amém. Aleluia. Então, as línguas não han cessado. Isso não foi solamente em Pentecostés, solamente em la época dos apóstolos, amém? Isso sigue para hoje em dia, é a vontade de Deus. Estamos em la dispensação do Espírito, hasta que Ele venha nos buscar, queridos. Estamos em la dispensação do Espírito e línguas é para hoje e é necessário. Amém? 1 Coríntios 14, 37 a 39. Se alguno, preste atenção, se crê profeta ou espiritual, reconozca que lo que lhes escribo são mandamentos del Senhor. Que mandamentos são esses? Lo que Pablo está falando acá em Coríntios 14 sobre as línguas. Amém? Pero, se alguém não quer reconhecê-lo, que não reconozca. Amém? Se não deseja, se não quer, está em cada um. Assim que, irmãos, procurem profetizar e não impidam que se hablem em línguas. Pablo concluindo o capítulo, digamos assim, as instruções acerca do hablar em línguas. Amém? Se você quer espiritual, reconozca que o que estou falando para vocês, Pablo dizendo, é do Espírito. Se não quer reconhecer, tudo bem, é contigo, mas não impida o hablar em línguas, porque é do Espírito. Amém? Aleluia! Me encanta esse texto. Me encanta essa finalização aqui do apóstolo Pablo, porque ele foi muito firme. Amém. Você não é obrigado a querer ou a ser. Você é livre para ser o que queira. Amém? Amém. Pero também não vai impedir aquilo que é do Espírito do Senhor. Aleluia! Então, queridos, só para tu conhecimento, não vou entrar cá nesse tema. Pero existem as línguas como manifestação del Espírito, hablar em outras línguas como uma manifestação sobrenatural, isso que Pablo está falando acá em capítulo 14 de 1 Coríntios, que é uma expressão vocal inspirada por el Espírito, mediante o qual el creyente habla em um idioma que nunca ha aprendido. Aunque, presta atenção, pode ser uma língua humana conhecida em el mundo ou a língua de los ángeles, como Pablo habla. Amém? Porque não pode ser tomado em uma língua conhecida, não sei, uma língua hablada em el mundo. Eu ouvi um testemunho em uma igreja, eu não recordo de onde, não foi em Brasília, foi em outro lugar do mundo, uma grande igreja, onde o predicador ele estava ministrando e de repente ele foi tomado pelo Espírito e começou a falar em línguas, por uma língua humana, conhecida. E ele estava falando para um matrimônio que estava em meio das pessoas. Era a língua de eles. E o Espírito falou coisas específicas, nada entendeu, solamente eles. E eles foram alcançados por el Senhor. No dia do Pentecostés, eles estavam falando uma língua conhecida, né, para as pessoas. Então, pode que seja essa língua humana conhecida ou uma língua sobrenatural do Espírito. As línguas também como señal externa inicial del bautismo em Espírito Santo. E as línguas como dom do Espírito. Existe dos 9 dons do Espírito, que é o falar em línguas. Amém? Então, é algo sobrenatural quando um já é bautizado em Espírito Santo. Ele pode ser usado em esse dom. Imagine que uma pessoa foi bautizada em Espírito Santo e ele flui em línguas. Pero esse dom é algo
sobrenatural que vem. Então ele vai ser tomado pelo Espírito, ou em uma língua conhecida ou em uma língua desconhecida, com um propósito, porque os dons do Espírito são dados para a edificação da igreja. Amém? Esse é tema para muita coisa, mas só para que você tenha conhecimento. E qual é a ação do Espírito em minha vida quando sou bautizado por el Espírito Santo, né? A ação do bautismo na vida do crente. Ele edifica a si mesmo e edifica a fé. Tu necessita isso? Sim ou não? Sim, queridos, porque eu necessito. Amém? Todos nós outros necessitamos ser edificados por dentro, para estarmos firmes e fortes contra as adversidades. Amém? Para estar sustentando nosso corpo físico também. Então, acá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, Pablo dijo: el que habla em línguas estranhas se edifica a si mesmo. Está falando de quê? De seu espírito, do espírito humano. Amém? Então, se eu estou em meu momento devocional com o Senhor, se eu tomo um tempo para solamente orar em línguas, aonde eu também tome um tempo para orar com meu entendimento, amém? E tomo um tempo para orar em línguas, estou me edificando, me fortalecendo, amém? Eu não sei o que vai suceder mais adelante, mas eu vou estar mais fortalecido, mais firme. E quando uma circunstância venga, queridos, eu vou ter uma postura, um comportamento distinto, porque estou firme e forte. Amém? Ele também edifica a fé. Sim, essa palavra edificar, ele tem o sentido de construir ou recargar. Assim como, por exemplo, um aparato que temos, né? Quando descarga, necessitamos recargar. É mais ou menos essa ideia, né? Tu está necessitando recargar para estar pleno. Amém? Aleluia. E edifica a fé. Acá em Judas, em versículo 20, que é só um capítulo. Pero vós outros, amados, edificando-os sobre vossa santíssima fé, como? Pelo Espírito Santo. Amém? Vai estar se edificando. Aleluia. Amém? Então, quando estamos orando em línguas, estamos recargando nosso espírito com o poder do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Kenneth Hagin dijo: el bautismo y el Espíritu Santo es un regalo de Dios. No es por merecimiento, sino por gracia. E todo cristiano necessita para alcançar o quê? A plenitude de Deus. Aleluia! Aleluia! Está disponível, queridos, para todo cristiano.